Onde investir em 2025? Essa com certeza tem sido a pergunta que eu mais tenho escutado aqui nos últimos 30 dias, ao longo dos meus atendimentos aqui na consultoria de investimentos. E, por isso, eu tomei a iniciativa de gravar esse vídeo aqui para vocês, falando das minhas visões, das minhas perspectivas para esse ano que está começando. Então, antes de começar, eu já vou pedir para deixar um like aqui, que esse é um conteúdo de muita qualidade, tenho certeza que vocês vão gostar. E quem gostar, fique à vontade para compartilhar com seus amigos, isso vai me motivar a continuar criando esse conteúdo. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Eu tenho uma breve apresentação que eu elaborei para a gente comentar sobre as perspectivas de 2025. Agora é importante frisar que antes da gente falar do que a gente espera para 2025, é entender da onde a gente veio. Então vou fazer uma breve retrospectiva de 2024 e depois traçar os possíveis cenários e alocações para 2025. Então, 2024, começando por Estados Unidos, né? Estados Unidos, o Banco Central deles lá chegou muito próximo de conseguir um soft landing, né? Que era algo muito desejado. O que seria isso? Conseguir conter a inflação sem gerar uma recessão. Vocês vão lembrar que nessa época aqui do ano passado, no início do ano, a dúvida era se nós ia ter uma recessão forte ou uma recessão fraca. E no final, o ano foi passando, a economia continuou acelerada, não tivemos nenhuma recessão e a inflação foi cedendo, tá? Então, os principais highlights do ano foram esses, tá? O Fed, ele foi mais prudente na redução de juros, não foi uma redução rápida, o juro ficou elevado por mais tempo, isso fez com que mais capital fosse para os Estados Unidos e o PIB continuou forte, a economia continuou aquecida, a inflação diminuiu. Agora, uma ressalva importante, a inflação ainda não está no centro da meta onde o governo espera que ela fique, tá? Ela ainda continua com uma certa persistência, esse é um ponto bem importante para a gente olhar daqui para frente. O S&P 500 subiu mais de 23% no ano, foi uma alta muito forte, impulsionado muito pelas Big Techs. E outro fato muito importante para a gente ficar de olho para 2025, o Donald Trump foi eleito e com ele foi uma ampla vitória, ele ganhou as casas também. E isso é também outro ponto bem importante para a gente ficar de olho para 2025. China, tá? Importantíssimo a gente falar de China. A China tem uma crise imobiliária muito severa, ela se agravou ainda em 2024, inclusive isso fez o governo lançar muitos incentivos para a área imobiliária, diminuindo taxa de juros, melhorando o valor de entrada, melhorando condições para os chineses financiarem mais e comprarem mais imóveis, mas mesmo assim isso não respondeu da forma que o governo gostaria, então isso também é algo principalmente para o Brasil, quando a gente fala de Brasil, para a gente ficar muito de olho o que está acontecendo na China. Brasil, né? Brasil, vamos para a parte complicada aqui. A parte mais simples é a gente falar do exterior. Aqui, Brasil, a gente teve em 2024 uma ampla quebra de expectativa. A gente iniciou o ano nessa época esperando que a Selic fosse cair a 9%, talvez a 8% no final do ano, e acabou o inverso, a gente acabou com 12,25% de Selic, a gente acabou com Selic subindo em alta e com perspectiva dela chegar a 14,25%, né? Já tem 2 subidas anunciadas e isso impactou muito os ativos de renda variável, como ações, fundo imobiliário, e essa subida ela tem a ver com a inflação que está acima do teto da meta, tá? A gente fechou 2024 com inflação acima da meta e com o gasto público também, que o governo até agora ele não conseguiu endereçar a questão fiscal. A gente tem uma relação de dívida pública em relação ao PIB extremamente elevada, que está crescendo ano a ano, e com as medidas que estão sendo anunciadas, como isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né, como uma falta de foco do governo em promover cortes, isso vai fazer essa relação dívida-PIB subir muito até o final desse governo, é esse risco que o mercado está vendo hoje, e por isso que o dólar tem subido tanto, né, o real teve a pior desempenho entre as moedas no ano de 2024, então por isso que o dólar subiu muito frente ao real, a gente teve que subir muito a Selic e viu os ativos de risco, como bolsa e fundo imobiliário, caindo. Basicamente, esse foi o panorama de 2024. E daqui para frente, Luciano, aqui agora vamos entrar no que interessa, né? O que vem daqui para frente, 2025 em diante?
Estados Unidos, vamos começar pelo exterior, vamos na mesma ordem, né? Qual que é a nossa ideia aqui para Estados Unidos? Eu acho que lá fora, como foi uma vitória que o Trump ganhou tanto a presidência como ganhou nas casas, ele tem uma chance muito grande de implementar aquilo que ele vem prometendo. O que ele vem prometendo? America First. Então, primeiro lugar, a América, primeiro lugar, Estados Unidos. Vamos tributar os outros para que quem reside na América, nos Estados Unidos, pagar menos imposto. Então, a gente tem que pensar o que vai se beneficiar nesse cenário. Acho que nesse cenário, a gente imagina que vai ser um ano de dólar forte. Isso fortalece o dólar, fortalece ativos de risco nos Estados Unidos, ações, mas tem que saber quais ações comprar. E também fortalece a renda fixa, tá? Como os Estados Unidos têm uma questão fiscal, a inflação ainda não está controlada, os yields das rendas fixas estão subindo, então a gente ainda está numa boa janela de renda fixa no exterior. China. A China vai ter, na nossa visão, uma recuperação, mas ainda tímida, tá? Lá como o governo é muito intervencionista, a gente nunca vai ter um drawdown muito grande, também nunca vai ter uma aceleração muito grande, né? Então, a gente vai ter uma recuperação ainda tímida, mais ou menos no mesmo patamar de 2024, a economia se arrastando. Isso, por um lado, pode ser neutro para o Brasil, mais ou menos continuar como está, ou pode ser até positivo caso os Estados Unidos imponha muitas barreiras comerciais para a China e a China tenha que buscar mais o Brasil como um novo parceiro comercial. Novo não, o Brasil já é um parceiro comercial interessante da China, muito relevante, na verdade, mas possa aumentar essa exposição para o Brasil, isso pode ser bom para o Brasil, principalmente em alguns setores aqui de commodities. Brasil, o que é a nossa visão para o Brasil? Começar o ano agora, esse primeiro semestre, muito parecido com o último semestre de 2024, a expectativa de juros subindo, isso é ruim para a renda variável, né? Então a gente tem o mercado todo vai ficar olhando ainda a questão fiscal, né? Então a gente tem uma expectativa de ter inflação alta, tá? E juros elevados. Então muitas casas já estão dando Selic a 15,5% para terminar o ano. Inflação, eu acredito muito numa inflação alta para esse ano. Não gostaria, né, por morar no Brasil, mas tudo que a gente olha, a gente vê uma tendência inflacionária, tá? Então, câmbio subindo muito da forma que subiu, né? É inflacionário, o gasto público é inflacionário, tá? Então a gente está vendo uma tendência inflacionária muito, muito grande. Bom, mas agora vamos para a parte que interessa, né, Luciano? Pô, tu falou bastante, falou de cenário, o que aconteceu em 2024, qual que é o cenário que a gente está olhando para 2025, mas e como é que a gente vai fazer isso na alocação, tá? Prestem atenção aqui, é um conteúdo de muita qualidade. Eu tenho visto muitos investidores, pessoa física, errando, indo na contramão agora, porque o pessoal olha só que rendeu mais nos últimos 12 meses, mas não estão olhando para frente o cenário que vai acontecer. Então é o seguinte, renda fixa. Renda fixa a gente tem duas alocações importantes. Uma delas é no CDI, o CDI vai continuar forte por um bom tempo, então tem que ser uma alocação relevante no portfólio, mas a gente não pode abrir mão de ter IPCA mais na carteira. Lembre que eu falei bastante da inflação. Hoje é a hora da gente ter ativos que nos protejam da inflação. Se a relação dívida pública em relação ao PIB evoluir muito, a gente pode ter uma inflação muito elevada. Então é importante agora ter ativos que nos protejam da inflação. Crédito privado, o que é isso? Renda fixa, crédito privado. A gente teve um fechamento de spread, até gravei um vídeo aqui no canal, posso deixar o link na descrição. A gente teve uma época que a gente estava subalocando em crédito privado, segurando, porque tinha pouca vantagem em relação à renda fixa pública. E no último mês, agora com essa movimentação toda no mercado, esse spread ele está evoluindo, ele está abrindo de novo. Então tem que ser muito tático nesse momento agora, revisar as rendas fixas, tá? Os títulos que tem em carteira, se tem alguma coisa curta, alongar um pouquinho o duration, mas num tamanho certo de posição. Ações. O cenário macro ele está se sobrepondo muito aos fundamentos das empresas. O que significa isso? Tem várias empresas com lucro crescente, melhorando seus números e elas estão com a cotação caindo em virtude do cenário macro. Não tem comprador, investidor estrangeiro foi embora, os fundos de pensão estão com patamares mínimos em bolsa. Então isso faz com que pouco capital vindo, mesmo com a empresa melhorando, gerando um fundamento melhor, tendo mais lucro, pagando mais dividendo, a cotação cai. Então, esse é o momento ideal para alocar em ações, tá? Porém, o que tem que ser visto? Não é hora de comprar índice,
Por quê? Vai ter uma parcela significativa das ações muito ligada a consumo doméstico que vai sentir nos próximos meses. Não é possível a gente botar uma Selic a 15% e não gerar uma recessão. Então, tudo que é muito dependente do consumo vai ter uma piora nos resultados nos próximos meses, ou as empresas alavancadas, empresas endividadas. Então, Brasil, tá? Tem ótimas oportunidades em bolsa, só que tem que saber fazer o stock picking, tem que saber fazer a seleção da carteira de ações. Isso é extremamente importante aqui para o Brasil. A gente tem que fazer a seleção da carteira de ações. Hoje a gente está com uma oportunidade que eu diria talvez a oportunidade da década. Só que tem que saber o tamanho da posição para colocar e saber quais ativos comprar, porque a gente pode continuar aí por um bom período aí lateralizado o mercado de ações, mas está num ótimo momento de alocação. Fundos imobiliários são uma classe que sentiu muito em 2024, porque ele tem uma correlação inversa com a taxa de juros futuro. O juro futuro subiu muito no último trimestre, o fundo imobiliário derreteu. O que é a nossa visão para o fundo imobiliário? Primeiro semestre, com certeza, vai ser bem desafiador. Talvez tenha alguma melhora para o segundo semestre. Então, assim, se é investidor, já tem classe de fundo imobiliário, é importante ir reinvestindo todo mês. Pelo menos o valor do dividendo vai reinvestindo todo mês, tá? Mas, se ainda não tem a classe, pensa bem antes de alocar, qual o tamanho da posição, conversa com o teu consultor, que ele vai ser a pessoa melhor para te assessorar nisso. Estados Unidos, tá? Vamos falar o que a gente está vendo de alocação nos Estados Unidos. Ações, a gente está vendo uma possível rotação, sair um pouco lá das empresas só de tecnologia, é importante ter no portfólio, é importante falar isso, né? Mas a gente acredita que o mercado vai rotacionar um pouco, sair um pouco das big techs e para empresas small caps, empresas de menor capitalização e setores mais tradicionais. Renda fixa americana, excelente oportunidade muito, muito boa. Só tem que se atentar muito na qualidade dos emissores e no prazo. Então tem que cuidar muito isso, mas a gente está numa janela muito, muito boa de renda fixa no exterior. Seguinte, tá? Se você chegou até essa parte do vídeo aqui, acompanhou toda a retrospectiva que eu fiz ali de 24, o que é a nossa visão para 2025, eu acredito realmente que 2025 é um ano excelente para a gente montar um portfólio balanceado, um portfólio moderado, onde a gente tenha todas essas classes, desde renda fixa Brasil, renda fixa internacional, equity Brasil, equity internacional. A única coisa é o seguinte, qual que é o segredo? O segredo é a gente saber o tamanho de cada posição e dentro de cada alocação dessas, escolher os ativos de melhor qualidade. E para isso, existe o nosso trabalho aqui na consultoria de investimentos. Para quem não sabe, eu atuo como consultor de investimentos, tenho a minha equipe aqui também atuando na consultoria. E quem está em dúvida, pô, Luciano, eu estou inseguro com a minha carteira, eu vou deixar um link afixado aqui embaixo, você pode entrar e deixar seus dados, nome, telefone, que a gente faz uma primeira reunião de análise de carteira de forma gratuita. Isso é extremamente importante para você ficar mais seguro na sua alocação para 2025. Eu vou mostrar aqui rapidamente um case de um cliente aqui da consultoria. Ó, aqui na tela eu estou mostrando a rentabilidade ao longo do ano de 2024 de um cliente meu aqui da consultoria. Vocês podem ver que a carteira dele é a linha azul, a linha tracejada verde é o CDI e a linha tracejada vermelha é o IPCA. A carteira dele rendeu em 2024 na faixa de 130% do CDI, uma volatilidade bem controlada. Chegou a dar mais de 10% de juro real no ano, né? O que é isso? É a diferença entre a carteira e o que fechou o IPCA. Então, assim, uma carteira muito boa, muito bem montada, e ela tem todas essas classes que eu comentei antes. Tem renda fixa Brasil, tem renda fixa internacional, tem ações Brasil, tem fundo imobiliário e tem ações internacionais. Qual que é o segredo de ter conseguido essa rentabilidade? É o tamanho de cada posição, como a gente cuida da macroalocação, os rebalanceamentos que a gente faz aqui de forma sistemática e a qualidade dos ativos também, que a gente cuida muito aqui. Os ativos que vão entrar na carteira passam por uma grande análise antes de entrar na carteira para evitar problemas para os clientes, tá? Então, se você gostou dessa rentabilidade, queria ter algo parecido aí na tua carteira de investimentos, pode nos chamar aqui que a gente vai fazer uma análise de forma gratuita, sem compromisso nenhum da sua carteira de investimentos. Gostou do vídeo? Curta, compartilha com o seu amigo, isso vai ser muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima.